E aí, pessoal, tranquilo? Ao vivo tudo é diferente, né, gente? Hoje estamos fazendo um programa ao vivo e antes de nós começarmos a nossa conversa aqui hoje, o nosso bate-papo, vou pedir a vocês, compartilhem o nosso vídeo, nosso canal, dá aí um like se você estiver no YouTube, enfim, siga a gente no Instagram, nos dê esta força aí, tá bom? E olha, hoje a conversa é muito legal. A conversa hoje é aqui com o meu amigo Thiago. Eu vou pedir a ele para se apresentar e vocês vão gostar, vão ficar surpresos com a conversa que nós vamos ter. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora com essa oportunidade aí de a gente bater esse papo legal aí. Thiago, quem é o Thiago? Thiago, tenho 39 anos, casado com a Priscila, professor de Educação Física. Estou residente na Praia Grande há 10 anos, sou empresário no ramo da beleza, no caso tenho um salão de cabelo, né? E estamos aí, atuando nessa atividade. Muito legal. Mas eu soube, Thiago, que você, antes de trabalhar aí como cabeleireiro, você teve umas excursões aí, umas incursões aí no esporte, né? Isso. Como é que foi isso daí? Vamos matar essa curiosidade. Então, na verdade, o esporte e a minha atividade como cabeleireiro começou junto, começou quando eu tinha 15 anos de idade. E aí eu comecei a praticar musculação e comecei também a fazer o curso de cabelo, as duas coisas junto. E as duas coisas foram crescendo meio que juntos, né? E aí o pessoal na academia, quando eu estou com 17 anos, eles viram que eu já levantava um pouco mais de peso e tal, e me convidaram para poder treinar para começar a competição de levantamento de peso, que seria a modalidade de supino. O supino, para quem não sabe, é onde você deita numa prancha, você tira o peso do suporte, traz até o peito e levanta. E aí eles viram que eu levantava mais peso que os outros atletas, assim, né? E aí eu comecei a focar nesse esporte. E aí no ano de 2004 eu fui campeão mundial de supino. Legal. E foi daí que surgiu o apelido? Isso, o apelido que o pessoal chama de Hulk, né? O famoso incrível Hulk. Aí veio essa época, tanto é que o meu salão é Hulk Cabeleireiro. Então veio as duas coisas junto aí. Já aproveitou a marca. Aproveitei a marca já. Agora, você não fica verde, ou ficava verde quando eu levantava o peso lá, nessa época aí mais ou menos. Chegou a levantar quantos quilos, Thiago? 230 quilos. 230. É. Eu já estou chegando aí, ó, já estou nos 60 já, mais quase. um pouco. Não é mole não, 215, 30 quilos. Isso. Um bocado, hein? Muito treino, né? É muito treino. Olha, para quem faz academia sabe o que é isso daí, né? Pesado. Pesado. E aí, Thiago, saiu então essa ideia de, junto com a academia, junto com o esporte, você fazia lá estudava para a profissão. Isso. E aí montou o seu ateliê. Isso. Eu montei no ano de 2001. Aí eu fiquei, isso lá quando eu morava em Piracicaba, né? E aí eu segui essa carreira aí, estamos aí até hoje, graças a Deus. Já 25 anos de profissão, já estou contando aí. Então, como eu me formei em 98, eu já comecei a trabalhar. Mas eu trabalhei em outros salões, né? Para aperfeiçoar, e no ano de 2001 abri meu salão. Tá. Então, já temos isso lá em Piracicaba? Lá em Piracicaba, isso. 25 anos de profissão já no total. Em 2013, 2012 você veio para Praia Grande? Para Praia Grande. Isso aí. Legal. E o início seu aqui, como é que foi aqui na cidade? Porque lá você trabalhava para outros salões, né? Ou já montou o seu lá também? Isso, montei o meu lá. Eu trabalhei no início, eu trabalhei em salões de outras pessoas. Aí, em 2001 abri meu próprio salão. Só que assim, lá eu já tinha uma clientela já completa, né? Já tinha os clientes e tal, e aqui eu comecei do zero. Então essa dificuldade de não conhecer ninguém, começar do zero, foi puxado, foi bem difícil. A gente pode até dizer que houve um ato de coragem aí, não é? Porque você imagina, uma pessoa que está numa cidade com tudo organizado, clientela feita, sim, e você deixa toda a sua clientela lá, sim, e vem para uma outra cidade para começar do zero. Do zero, isso. Não deve ter sido uma coisa fácil. Que era o meu sonho de morar na praia, né? Acho que é um sonho de muitas pessoas, né? Ter essa qualidade de vida de morar na praia. Então aí eu com a minha esposa a gente colocou num projeto
A gente falou, é isso que a gente quer. Aí a gente trabalhou em função disso e quando estava tudo certo, a gente resolveu vir para cá. Uhum. Então houve uma cumplicidade aí, né? Houve. Isso é legal você dizer, porque semana passada nós conversávamos aqui, eu conversava e dizia que é importante você falar com a tua família de projetos, das coisas que estão acontecendo, né? Exato. E é sempre um suporte a mais que a gente tem. Com certeza, né? tem que ter uma concordância, né? Senão não dá certo. Né? Aí começa a gerar problema, não é? Isso. E aí chegou aqui na Praia Grande, cliente nenhum? Nenhum, zero. Zero? Isso. Como é que começou isso? Mas como Hulk cabeleireiro, né? Hulk cabeleireiro. Pô, Então, Hulk aqui ninguém sabia quem era. É isso. Então, antes de eu vir para cá, eu já tinha arrumado o salão, já tinha deixado todo montado, placa e tal, tudo que precisava ser feito, e já vim com a propaganda, com os panfletos e tal, tudo prontinho, lá da minha cidade, já para quando chegasse aqui, eu mesmo já fui, na primeira semana, comecei a divulgar que ia ter inauguração do salão. E eu ia de porta em porta, de mão em mão, entregando nas avenidas principais, e aí começou, na feira também, e aí começou a vir outro aí, que eu falo, a melhor propaganda é boca a boca, né? Uhum. Aí a pessoa acaba gostando do trabalho da gente, foi divulgando, e aí fomos crescendo aos pouquinhos aí, graças a Deus. Muito legal. Você hoje faz corte especificamente para homem, né? Isso, lá é um salão de cabelo masculino. Uhum. E por que houve essa especialização sua? Porque lá você não atende mulheres. Aliás, você não atende mulheres e também não faz a parte de barba, não é isso? Isso. A especialidade realmente é cabelo e cabelo masculino. Cabelo masculino, né? Isso. Porque na época eu até tentei fazer o feminino, mas como feminino você tem que fazer química e tem que fazer várias coisas e tal, eu não gostava, eu gostava de cortar. Então eu resolvi especificar uma coisa para fazer bem feito aquela coisa e resolvi não ramificar, mas especializar só no corte, só corte masculino. Uhum. Quer dizer, houve uma especialização e de repente isto, creio eu, agradou ao público, não foi não? Isso. Porque a mulher quando vai ao salão de cabeleireiro, ela leva um tempo enorme ali dentro, né? Isso. Tanto é que os maridos dizem, olha, vai lá eu não quero te acompanhar, né? Nessas coisas aí não. E ela vai lá, fica 3, 4, 5 horas no cabeleireiro. O homem não, né? O homem é rápido, né? É rápido, tanto é que assim, com o tempo, né, traz a prática, e traz a rapidez e traz a perfeição, né? Porque o meu corte hoje leva em média de 10 a 15 minutos, então o pessoal até diz, nossa, é muito rápido, né? Então, isso também que chama atenção, porque o homem não gosta de esperar, o homem quer ir com as coisas práticas, porque hoje na correria do dia a dia, a pessoa quer chegar e já resolver o problema, então isso também que atrai os clientes, né? E, Tiago, esse pessoal mais jovem, porque o pessoal mais jovem gosta, né, de ir lá, lavar o cabelo, Sim. Tem essas coisas, né? Tem. A tua clientela jovem, ela é significativa ou é mais pessoas já a partir de uma determinada idade, pessoas que têm não vou chamar de maturidade, porque Sim. não é uma verdade, né? Sim. Mas de uma idade um pouco mais maior. Como é que é este público? Olha, eu atendo todos os públicos, assim, se eu colocar hoje na balança para saber, eu não consigo identificar, mas desde criança de 1 aninho de idade até pessoas de 100 anos, eu atendo todos os tipos de cabelo, corte moderno, corte tradicional, então a gente tem que estar apto ao segmento, né? O que está na moda a gente também tem que acompanhar, que agora o pessoal faz muito esse degradê, sombreado, risquinho, a gente tem que estar acompanhando, né? Então tem que atender todo o público, né? Ok. Quer dizer, então não é essa coisa do jovem, tá? Isso não é uma verdade. Você atende todo mundo e dentro desse prazo que você estipula aí. É isso aí. Pô, muito legal. Durante essa coisa da pandemia, e este é o motivo que nós trouxemos aqui, não é? Certo. A gente viu todo mundo parando, aquela coisa do fica em casa, né? Não pode abrir as empresas e tal. Isso por conta da quantidade de pessoas que estavam juntas no mesmo ambiente, né? Exato. E eu vi muito salão de cabeleireiro fechando as portas e não reabriram. Sim. Né? Infelizmente, numa quantidade considerável, né? Com certeza. Mudaram de local, foram para um local menor por conta de orçamento e tudo mais.
E como é que foi com você? Você continuou trabalhando? Não, para mim também foi difícil, porque quando veio fecha tudo, né, e não podia abrir nada, o salão de cabelo foi uma das últimas coisas que pôde voltar a trabalhar, por causa desse contato com o público. Então eu acho que deu um total de mais ou menos 3 meses fechado. E aí você fala, e agora, o que eu vou fazer, né? E foi meio que um sufoco, eu não sabia como é que ia voltar isso, como é que ia ser, né? Então deu esse meio que, não vou falar assim um desespero, mas uma coisa, eu falei, e agora? Porque você está com o ganho do dia a dia ali, e a gente trabalha por dia, a gente ganha por dia. Então as suas contas você tem que fazer um remanejo para você pagar as contas certinho, tem que ser bem administrado as suas contas. E a hora que não tem aquilo ali, você fala, e agora? Do dia para a noite você é obrigado a fechar. Então foi bem complicado. Da onde vem o sustento da minha casa? Não é? É isso aí. Então uma coisa pega, né? E o ateliê lá, o salão lá aberto e o aluguel daquele lugar. Tudo, né? tudo contando, né? Tudo pesa, né? Tudo pesa. E como é que é? Bateu um receio, bateu um medo, a volta? Como é que vai ser isto? Na verdade, assim, meu lado, vamos falar assim, eu creio muito em Deus, né? Então eu coloquei na mão dele, eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que vai ser, e que nem as pessoas têm o costume de falar assim, tem males que vêm para bem, então, mas assim, eu acredito mais naquele versículo que fala, né? Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então eu confiei em Deus, falei, Senhor, se for para ser, o Senhor vai fazer o que tem que fazer e vai dar tudo certo. Então eu aprendi dessa forma e aí foi a hora de eu praticar isso aí, né? E acreditar realmente nisso aí. E confiei e as coisas foram indo devagarinho, a gente sobreviveu aí, graças a Deus, né? E quando voltou mais forte, né? Voltou. Só que aí a volta foi difícil. Por que acontece? Meu salão, graças a Deus, eu tive assim, uma clientela sempre bacana, né? Um movimento, um número de clientes bem legal. Só que lá, para você ter uma ideia, era por ordem de chegada. E o cliente tinha que pegar uma senha. Para você ver que ele... Quer dizer, era lotado. Graças a Deus era. Quer dizer, até hoje mas é que mudou a nossa estratégia, né? E a pessoa pegava a senha e ficava aguardando. E aí, na hora que liberaram para voltar aos salões, só podia voltar com horário marcado. Eu falei, e agora, como é que eu vou marcar horários que não tinha contato de ninguém? Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí surgiu essa dúvida aí, para poder voltar, né? E essa coisa que você comenta sobre o seu salão não tinha o contato do cliente. Sim. Né? O cliente, ele era frequentador, Isso. mas não era um frequentador cadastrado. É isso. Isto é algo comum em tudo quanto é lugar, né? É comum. Os salões têm essa situação. Tem. Né? São muito poucos aqueles que têm os dados de alguns clientes. Né? Isso, exato. Exato. Mas e aí? Qual foi a atitude? Aí eu comecei a bolar alguma coisa, falei, eu preciso resolver alguma coisa, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não consigo, como é que eu vou, a quantidade de clientes que eu tenho, como é que eu vou agendar, cortar, e eu teria que ser 2, 3 pessoas, né, para eu poder fazer. Aí eu lembrei do amigo meu, que é o Juan, que ele é programador, eu falei, Juan, você vai ter que me salvar aí, você vai ter que me socorrer. Eu falei, existe um meio de você criar um agendamento, que seja online, assim, expliquei do jeito que eu queria. Ele falou, vamos trabalhar para isso. Ele falou, primeiramente vamos criar um site, e eu vou tentar criar uma plataforma de agendamento dentro do seu site. E aí a gente passa por o cliente acessar o seu site, ele vai lá ver o horário disponível, salva o horário, para você chega no seu celular uma mensagem automática do agendamento de confirmação, chega a confirmação para ele, ele falou, vou tentar fazer, vou me especializar e tal. E ele foi para cima. Aí ele me deu um prazo mais ou menos uns 30 dias. Aí em 30 dias ele estava com o projeto pronto. Ele falou, estou com o projeto pronto. Ele falou assim, já testei, está tudo funcionando, agora vou te passar e tenta aí usar como projeto piloto, vamos falar assim, né? E aí, graças a Deus, a gente foi se ajustando conforme. Até hoje, às vezes eu falo para ele, Rua, dá uma melhoradinha aqui, faz uma coisa ali. E graças a Deus funcionou perfeitamente. Hoje o cliente, ou ele entra no meu site, ou já tem o link salvo no celular, né? Ele clica no link, só coloca o nome, o telefone, e aí ele escolhe o dia, o horário, que quando ele clica lá já aparece o horário que está disponível, né? Ele próprio já faz. Assim que ele aperta o botão agendar, que ele escolheu o dia e o horário, para mim a mensagem já chega automático no meu link que eu tenho de um app que já é um app mestre, né, que fica no meu celular, que já chega lá tudo certinho, confirmação, o horário do cliente. Então ficou muito prático, qualquer pessoa de qualquer idade consegue acessar, é bem fácil, não tem dificuldades. Quer dizer, porque os salões que estão no mercado, o tradicional, né, o normal, é a pessoa entra em contato com o salão, a recepcionista
faz o agendamento ali, né? Exato. Ou no sistema, ou no caderno, numa agenda, ou coisa parecida, né? Isso. E no teu caso não, no teu caso ele entra no teu site Isso. e faz ele próprio o agendamento. Ele próprio, isso. Reduziu o teu custo, né? Aliás, não é que reduziu, você manteve, você Isso. anteriormente também não tinha, ou tinha alguém te ajudando. Não. Com o aeroporto chegado, então não precisava desse serviço, né? Perfeito. O cara pegava a senha e acabou o problema. E né? hoje, assim, e todo mundo me falava, e me fala até hoje, né? Fala, foi a melhor coisa que você fez. Porque imagina só, a pessoa chegava ali e tinha, sei lá, 5, 6, 7, 8 pessoas esperando. Então a pessoa espera ficar 2 horas sentada ali. Então hoje não, hoje ela consegue chegar, né, no horário, você cortar no horário e fazer o serviço, a pessoa vai resolver a vida dela e não tem que ficar esperando. É bem prático. Existe uma fila, mas a fila está no seu Organizado, sistema, né, isso. organizado ali, Isso. e a fila está na rua, né? O cara Isso. sai de casa, fica fazendo alguma coisa e depois vai. Porque daí quando a pessoa no faz o horário dele. agendamento, né, já chega uma mensagem dela de confirmação, eu peço a gentileza dela chegar 5 minutos antes. A pessoa chegando esses 5 minutos antes, eu consigo atender todo mundo no horário perfeito. Porque meus agendamentos são de 15 em 15 minutos, igual eu te falei. Então, corre certinho. Então, você consegue seguir o cronograma certinho, você consegue ter trabalhar dentro daquele horário, né? Uhum. Sem ter nenhuma eventualidade. Isso é Muito funciona interessante bom. isso, né? Isso é super interessante porque, primeiro, uma das coisas que você diz aí, que você comentou, Tiago, a gente sempre fala no acreditar. É isso, né? muito Porque importante. o ter o medo do que vai acontecer, a gente sempre tem. O problema é não deixar o medo nos paralisar, né? Isso aí. E foi o teu caso, né? É isso aí. Você não ficou paralisado, você voltou, olhou o mercado e disse, bom, a saída é esta aqui. E aí já foi praticar, já achou o teu caminho, né? Exato. Isso é muito legal, muito legal. Quem idealizou o formato do aplicativo foi você ou foi o Juan? Foi o Juan. Isso, eu fui dando as ideias, eu falei, eu quero assim, assim, assim. E aí ele foi trabalhando em cima das ideias que eu passei para ele, ele que fez tudo. Então, mas as ideias saíram suas. Minhas, isso. Por exemplo, Isso. de o agendamento ser feito direto pelo cliente, Isso. foi tu. Foi minha. Tua experiência ali é que levou a isso. Porque que eu vejo assim, eu me vejo como cliente. Me perdoe, você substituiu a senha, né? Foi isso, exatamente. Bela sacada, hein? Porque eu me coloco no lugar do cliente, falo, como que eu gostaria de agendar? Como que eu seria uma coisa prática para mim, cortar o cabelo para mim ir lá? O que faria eu ir lá? E manter esse compromisso com o cabeleireiro ali, ser fiel. Então eu me coloquei nessa situação de dificuldade e eu fui me colocando e passando para ele o que eu queria exatamente e ele foi fazendo e tal. Meus amigos, olha só. Ele diz, eu me coloquei no lugar do cliente. Isto é algo que a grande maioria dos empresários, de quem lida com comércio, com público, não faz. Ele acha que é o cliente que tem que se adequar a ele. E não é assim, olha. Né? A experiência está aqui. Ele se adequou, ele se colocou na condição do cliente. Ele viu aquilo que o cliente queria. Eu acho que isto também ajudou muito, não foi? Com certeza, Né? com certeza. E como é hoje? Hoje, assim, eu nunca me vi trabalhando com horário marcado. Se você chegasse para mim antes da pandemia e falasse assim, Thiago, por que você não coloca o horário marcado? Então eu falei, não, o salão está cheio, está tudo funcionando, por que eu vou colocar o horário marcado? Eu me via trabalhando com horário marcado. Só que também eu não tinha vida social, vida familiar, porque não tem horário, então você tem que ficar refém daquilo ali. Se tem cliente, você tem que estar trabalhando, tem que estar ali e tal. Hoje já teve essa mudança, né? Hoje eu consigo me organizar melhor. Então hoje eu não me vejo, agora ao contrário, eu não me vejo mais trabalhando sem horário marcado. Ou seja, você não tinha feriado, não tinha sábado, tinha cliente, você estava no trabalho. Assim, uma das minhas prioridades sempre foi, assim, também a família, né? Então, sábado e domingo eu nunca trabalhei. Quer dizer, trabalhei um bom tempo na minha vida. Tipo assim, nesses 25 anos de salão, trabalhei aí uns 15 anos durante o sábado. E aí, quando eu vim aqui para a praia, eu comecei a trabalhar durante o sábado, depois eu comecei a reduzir para poder ter esse tempo, porque eu ficava muito tempo no salão durante a semana. Mas não tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Não tinha horário de almoço, às vezes eu entrava, tinha uma salinha no meu salão, eu entrava lá correndo, comia de pé assim, atendia o cliente, voltava lá, comia de novo. Então, assim, era bem corrido. Porque você nunca sabe quando o cliente vai chegar, né? Então, não tinha essa organização. Morava na praia, mas não tinha como ir na praia. Exatamente.
É bem isso, né? Estou fascinado alguma coisa. É igual o cara ter uma Ferrari e não poder andar, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Né? Nossa, rapaz, como tem gente aqui na Praia Grande, e qualquer cidade turística que passa por isso, né? É verdade. O pessoal mora numa estância, mora num local que ele pode ter uma qualidade de vida, Com certeza. mas por conta dos negócios ele não consegue ter. É isso aí. Isso vale para todos, né? A gente Pra fala todos. de empresários de grande porte, de pequeno porte, e até aqueles que trabalham fazendo venda aí na praia, né? Exato. Que também são empresários, não deixam de ser, né? Aqui eu falo muito do pipoqueiro, eu gosto muito da figura do pipoqueiro, porque não há nada, teoricamente, né, não há nada mais fácil de ser feito do que pipoca, né? Sim. Óleo, sal, o milho lá dentro, acendeu o fogo, está resolvido, né? Isso aí. E não é bem desse jeito não, né? Tem mais alguns detalhes aí que tem que ser resolvido. E como tudo que a gente faz, né? Em nossas vidas. E hoje você passou a ter então uma qualidade de vida melhor, você está... essas mudanças todas faz com que você possa dar uma atenção maior, tirar férias e coisa parecida. Com certeza. Hoje eu tenho essa qualidade de vida. Porque hoje eu tenho horário, antes eu não tinha horário para sair, hoje eu tenho horário hoje para entrar e tenho horário para sair, tenho horário de almoço, então hoje eu consigo sentar na mesa, comer, ter esse tempo com a família. Vamos supor que eu quero pegar um feriado e viajar, então eu cancelo a agenda, os clientes vão entrar lá, já vão ver a mensagem que não estou trabalhando naquele dia, ele vai reagendar para uma outra data. Então eu fico tranquilo, porque às vezes eu ficava falando, nossa, como é que eu vou fechar o salão, vou deixar o cliente na mão, porque como era a hora marcada, era a hora de chegada, a pessoa chegava lá, dava com a porta na cara. Pô, então é um negócio chato pro cliente, né? E às vezes você acaba perdendo o cliente porque ele vai em outro lugar. Então você não tinha esse contato. Agora hoje não, o cliente já entra na agenda, tal, você tem alguma dúvida, ele manda um zap, alguma coisa, né? Você não vai trabalhar quinta-feira, então eu vou viajar, então você tem esse contato. Hoje eu tenho esse contato com o cliente. Então isso é legal. Então deu conforto pro cliente e conforto para mim. Então hoje eu consigo sair e fazer alguma coisa tranquilamente. Se eu quero marcar um médico, né, que ele tem uma consulta, antes eu falava, nossa, vou deixar ele trabalhar, porque as pessoas vão... Agora não, cancelo a agenda, o cliente entende que eu tenho oportunidade de outros horários. Aquele hora que tem compromisso, vamos supor que eu fechava antes, eu fechava 6 horas da tarde. Só que 6 horas da tarde chegava 5, 6, 7, 8 pessoas no meu salão. Eu ia sair de lá, às vezes, quase 10 horas da noite. Então eu não tinha um compromisso com a minha esposa. 6 horas da tarde era a referência. Era a referência, mas então eu saía da tarde, chega em casa nesse horário, você não toma um banho, você não quer mais, vai deitar, vai dormir, para outro dia voltar a trabalhar. Então a vida familiar você fica mais, você acaba se distanciando, né? E hoje não, hoje graças a Deus foi uma coisa boa aqui. Deixou de comer comida fria, né? Isso. O almoço já está ali equacionado. É isso aí. Muito e bom, olha, essa mudança. uma mudança. Uma mudança. Né? Na verdade, não é uma mudança, é idealizar uma alternativa, né? Porque a gente fica muitas vezes preso àquilo que nós temos hoje. E a gente pensa assim, o que está ganhando não se mexe. É isso mesmo, eu pensava desse jeito. Não é bem por aí. Às vezes você mexe no time para melhorar. É isso aí. Não é? E aí você faz uma coisinha que você nem imaginava que aquilo pudesse te dar um resultado e aquilo te causa uma mudança radical. Não é verdade? É verdade. Temos que pensar nisso. A gente tem que estar sempre avaliando a forma de nós conduzirmos os nossos negócios. Porque senão não há evolução. Isso é importante você saber. E o exemplo está aqui, ó, uma mudança teoricamente simples, né? A grande mudança, a gente fala, o software e tal. Não, a grande mudança dele foi trocar a senha pelo agendamento. Para isso ele usou uma ferramenta que é o software. Mas o lance foi esse e facilitou a vida dele violentamente. Tá certo isso? Com certeza. Com certeza. Tiago, e em casa? A esposa feliz da vida, tem o marido do lado agora? Agora sim, agora a gente consegue se organizar. Já tinha, né? Mas agora mais... Consegue colocar o marido fazer faxina. Qual é o nome da esposa? Priscila. Priscila. Ela é professora de educação física. Muito legal, hein? Então, meus amigos, eu acho importante vocês terem essas ideias, essas noções, prestarem atenção no seu negócio, tá certo? E nunca se esqueça, ser ousado. A gente imagina a ousadia uma coisa de, sabe,
de grandes vultos, né? Grandes montas, e não é preciso nada disso. Ousadia a gente às vezes tem com pequenas atitudes. A do Tiago foi uma grande ousadia, né? Porque ele pegou algo que estava dando certo e mudou, sem saber se iria funcionar, acreditando que iria. É aquela ideia de você plantar a batata e acreditar que está crescendo, não é? No caso dele foi mais ou menos por esse lado aí. Agora, e hoje, Tiago, você conhece os seus clientes pelo nome? Sim. Basicamente, sim, né? Sim, sim. Hoje você tem esse contato mais tete a tete, assim, né, com os clientes. Uhum. O camarada marcou com você, acontece isso, ele agendou e não vai Às vezes acontece, às vezes acontece. Mas assim, a pessoa ela tem a opção de cancelar. Aconteceu um imprevisto, ela pode entrar na plataforma e aperta o botão de cancelar, já cancela automaticamente. Mas tem aqueles também que às vezes não aparece, não avisa, que é normal, né? Não tem. Faz parte, faz parte. Né? Mas não é mais, mas são poucas pessoas que acontecem isso, graças a Deus. Muito legal. Então, pessoal, está aí um exemplo para ser seguido, tá certo? Crie alternativas no seu negócio. Você vai com certeza melhorar bastante, tá bom? Agradeço a você, Tiago, por ter saído do teu ambiente, vindo aqui para o nosso, e nós temos esta aula que você nos deu aqui, que para nós foi bastante importante. Muito obrigado, viu? Eu que só tenho que agradecer. Foi um prazer estar aí com vocês aí, para poder passar minha experiência para o pessoal aí. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.